Há muito tempo atrás, quando a história da magia ainda estava no seu início, o mundo era dividido por vários pequenos países. Os conflitos eram enormes e todo dia havia uma guerra. Só que em algum momento da história, vários magos apareceram. Eram os Double Liners, os duas linhas. Esses magos eram contratados por cada país e então as guerras se intensificavam, só que agora com o poder bélico dos magos. Porém, isso tudo não durou tanto, até porque um dia apareceu alguém que era mais forte do que todos, que tinha o poder dos deuses, e ele era Adam Jobs, o criador do reino mágico e primeiro visionário divino. E é assim que começamos esse capítulo de Mashle, Magic and Muscle, número 112. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Mashle, capítulo 112, beleza? Já agradeço pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. E eu te garanto, esse foi o capítulo, sim, o melhor de Mashle. Simplesmente eu gostei muito da pegada do autor, eu já espero as coisas que vão acontecer logo a seguir, porém eu acho que esse capítulo ele teve uma coisa a mais, ele teve uma carga a mais que deixou o capítulo cada vez melhor. Primeiro de tudo, o autor vai começar esse capítulo da forma que eu falei pra vocês. É claro que eu não narrei certinho com as mesmas palavras, fiz aí da minha forma. Mas o mundo mágico há muito tempo atrás, tinha vários países, os países brigavam, aí surgiram os magos começaram a brigar, até surgiu o Adam Jobs pra quebrar esse reino e transformar tudo em, de certa forma, em um mundo igual. E as pessoas que vieram depois do Adam Jobs, que tinham mais ou menos o mesmo poder que ele, que eram muito fortes e tal, que regulariam mais ou menos o mundo, são os chamados visionários divinos, que tem o considerado poder dos deuses. Mas essa parte do capítulo correlaciona muito com o que vem logo a seguir, porque esse poder dos deuses é superado pelos filhos do Inocente Zero. Sophie na Bíblia apanhou bonito. O filho de Inocente Zero simplesmente aparece com ela, né, sangrando pra caramba, tirou o livro da mão dela e falou: "Você já era, minha filha, você está acabada." Enquanto isso, o outro filho de Inocente Zero, o do Pudinzinho, venceu a visionária divina do gelo, a Tsurara, toda detonada, com simplesmente um negócio no meio do seu peito. É claro que todos eles eram pra estar mortos, mas como é a magia de Mashle, né, o pessoal ainda não morreu, tá bom? Outro que apanhou também foi o Agito, que é o visionário divino do dragão. Então simplesmente todos aqueles visionários divinos, aqueles três, apanharam lindamente para cada um dos filhos do Inocente Zero. O que nos vai dar uma grande abertura para Arthur Medley, Rain Ames, Ryo e algum outro visionário divino que venha aparecer. Porque claro, o capítulo só está começando, mostrando cada um deles sendo derrotado. E claro, o Doom não poderia passar batido nessa, ele tinha que humilhar realmente o Renatus Revol. Como eu disse, o Renatus ele ia apanhar com toda certeza. Ele ia sofrer as consequências porque o Doom está acima do nível Deus. Agora, o que seria um acima do nível Deus? Um ser cósmico maior? Eu não consigo imaginar alguma coisa, mas esse capítulo de Mashle começou a ficar muito bom, porque a sua magia terceira, né, a sua terciária, não serviu de nada contra o Doom. Renatus Revol simplesmente foi abatido por completo. Mesmo a sua regeneração não consegue regenerar a todo momento, enquanto o Doom simplesmente cortou a sua magia terciária, o seu deus que ele invoca, e também cortou por completo Renatus Revol, deixando ele sem força alguma e no chão. Com isso, a cabeça do Renatus Revol é simplesmente cortada ao meio e o Doom diz: "Lhe falta poder. Você pode até ter cunhões, você pode até ser muito forte, mas você ainda é muito fraco para mim. Você é muito lixo." E então, depois da consciência de Renatus se esvair, ele começa a pensar: essa foi realmente a primeira pessoa que eu vi que poderia me derrotar e simplesmente está num nível acima. E então é mostrado uma imagem muito bonita do Doom, e é nesse momento que o povo começa a olhar ali, e a cidade de Inocente Zero, né, que está sobrevoando ali por toda a capital do Reino Mágico, começa a aparecer, o povo começa a ficar desesperado, o Inocente Zero se apresenta a todos dizendo que ele vai ser o real governante daquele mundo, e que a sua primeira missão seria acabar com toda a humanidade. Enquanto isso, ele mostra todos os visionários divinos que ele empalou, crucificados no céu, para que todo o povo veja que todos eles foram derrotados e que os seus filhos e que sua força está a um nível além dos visionários divinos, que eles não podem ser parados.
o povo fica todo doido, eu fiquei arrepiado, gostei bastante dessa aparição do Innocent Zero, porque ele logo a seguir, ele ainda vai dar uma chance pro povo, dizendo, se vocês capturarem Mesh, talvez vocês consigam sobreviver, eu vou deixar que vocês vivam, vou te dar essa chance, então capturem esse garoto, que aí talvez eu tenha um pouquinho de dó de vocês. É então que todo o povo começa a querer procurar o Mesh, e o Innocent Zero já fala que o Mesh se encontra na clínica de Meliadol, que mostra logo a seguir que está lá rodando o Mesh tentando fazer ele voltar à vida. E se caso o povo não fizer o que ele tá mandando, simplesmente ele vai fazer a mesma coisa que ele faz com os visionários divinos logo a seguir. Ele simplesmente acerta várias estacas em cima deles para que saiam assim do corpo, que eles sangrem, que eles sofram de dor, para que o povo veja ali como exemplo. Uma parte do povo continua desesperada, mas a Meliadol ainda não conseguiu fazer com que o Mesh voltasse à vida, e até o seu bichinho, o seu pupilo, queria ali se candidatar pro Innocent Zero, e é então que terminamos o capítulo. Bom, gente, o que eu posso falar sobre esse capítulo que foi o melhor pra mim? Porque eu acho que a construção dele foi legal. Porque ele começou primeiro mostrando a força do que é um visionário divino, depois ele mostrou todos os visionários divinos sofrendo pra caramba, crucificados. Eu acho que é uma imagem muito bonita você ver assim, quando o vilão ele simplesmente mostra toda a sua maldade assim pro povo, falando, ó, sou mal pra caramba mesmo, ó o que eu tô fazendo com os caras aqui. Então ele não teve dó, ele simplesmente mostrou ali como exemplo pra todo o povo, disse pro povo inteiro, eu vou destruir a humanidade inteira pra que ninguém me traia nunca, e eu vou ser o governador desse mundo, simplesmente porque eu quero, porque eu sou o Innocent Zero. Essa imponência do personagem eu curti bastante. Innocent Zero, que é um dos poucos vilões de Mesh que eu gosto pra caramba. Então, cara, esse capítulo pra mim, toda a construção dele, mostrando todos os visionários divinos apanhando, mostrando que o que deve se seguir deve ser ainda melhor, simplesmente é impagável, é demais. E outra coisa, o povo tem que encontrar o Mesh antes do eclipse, porque se for depois, ó, Balbal, Nicolau, todo mundo ali, a humanidade já era. Alguns se revoltaram contra o Mesh, me parece que já esqueceram que foi ele que salvou ali da primeira aparição do Innocent Zero. Agora vamos ver, será que um povo vai querer brigar, o outro vai querer defender o Mesh? O que será que vai acontecer? Eu sei que tudo isso vai ficar muito interessante, né? O capítulo, assim, eu acho que ele entregou muito bem o que ele queria, assim, eu gostei demais, porque eu vi que os visionários divinos apanharam pra caramba, e é o que eu já tava prevendo anteriormente, eu falei que eles iam perder. Eu esperava um pouquinho mais? Talvez, mas eu acho que tem outros visionários divinos que devem se destacar, como o próprio Rainy Ames, tem também o Walter Medley, então tem outros, o Ryo, tem outros visionários divinos que podem se destacar, o Albergue também pode entrar no meio dessa batalha, então podem ser pessoas que talvez consigam ali se comparar aos filhos do Innocent Zero, ou pelo menos dar um certo trabalho. Então esse sim foi um dos capítulos bombásticos de Mesh pra mim, tipo, esse capítulo melhorou demais, tipo, eu achei pica demais. O capítulo passado eu não curti tanto, mas esse daqui, nossa, eu curti demais, gente. Nossa, curti pra caramba. Gostaria muito de saber o que vocês acham, quem vocês acham que vai aparecer agora, o que será que vai acontecer, porque eu acho que essa é a hora do Albergue aparecer, né, o Albergue ali, e começar a discussão entre o povo. Ó, a gente dedura o Mesh, não dedura, o que a gente faz? E aí fica a escolha de todo mundo, né? Vai trair o Mesh realmente? Uma pessoa que, né, por livre e espontânea vontade foi lá e protegeu o povo, mas poderia ter escolhido não fazer isso? Ou então vão se revoltar com ele porque tem um poder maior e eles prezam mais pela sua vida do que pelos outros? Vamos ver, né? Os capítulos aí de Mesh parece que estão melhorando pra caramba. Eu gostei bastante desse, muito melhor do que o passado, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo também. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. O Mano Joe aqui vai vazando e não se esquece de comentar aí o que vocês acharam, tá bom? Um beijo no coração de vocês todos. Fui, valeu!